Pode começar? Vamos então orar esse momento sublime para sintonizarmos com o Pai Criador, para podermos sentir o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, para poder agradecer a Ele por todo o amor dele por nós, toda a bondade, todo o cuidado que Ele tem por nós, e agradecendo pelo sacrifício do seu Filho na cruz, o qual fez nos retornar ao reino do Pai Celestial. Agradecemos ao Espírito Santo que vive em nós, em nossos corações, para nos dar o entendimento, a compreensão tão necessário para podermos começar a perceber a verdadeira vida, a realidade e começar a desconfiar da falsidade, das mentiras desse mundo trazida pelo inimigo. Rogamos agora, Senhor, para estar conosco, Senhor. Obrigado, assim seja. Bom, hoje então nós vamos ter duas etapas, né? O assunto nosso é o céu não está caindo. Mas antes nós vamos ver um vídeo que fala sobre a parábola do semeador, que segundo Jesus é a parábola mais importante, pois ela que é a chave de entendimento de todas as parábolas da Bíblia. Com ela nós percebemos o panorama completo do que é a palavra de Deus. Então, vamos assistir então. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então a gente vê essa parábola aí. Esse vídeo tem muitas outras parábolas, muitos ensinamentos. É bom a gente pegar e ouvir os outros, está no YouTube, tá? Então aí ele fala sobre a parábola do semeador, né? Ele frisa muito sobre aqueles que têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem. O que ele quer dizer isso? Primeiro, a semente é o quê? É a palavra de Deus, né? Ela é semeada. Então ela cai em vários tipos de terreno, né? O terreno produtivo é aquele que produz e é comparado com o coração, né? O coração aberto. É aquela pessoa que está sedenta pelo conhecimento, pelo entendimento. E aquele pior é o que cai no pedregulho, né? Você joga, ela não produz nada. Por quê? Porque não tem terra ali para suportar a semente e produzir raízes e dar fruto, né? Então, quando ele fala do olhos para ver e ouvidos para ouvir, é aquele que recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus que dá o entendimento. Que quando você tem a palavra e se interessa por ela, você começa a se condoer e aceitar as coisas de Deus. Logo o Espírito Santo vem habitar no seu coração. Aí você começa a entender as coisas, né? É claro que tem muitos que não entendem tudo, né? Por isso que falou que uns dá 100%, outros dá 60%, outros dá 30%, não é verdade? Então, cabe a nós nos esforçar e pegar gosto, né? De procurar ler mais a palavra, procurar entender mais, né? Ficar sempre interrogando a Deus, por que isso, por que aquilo, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo sobre a passagem de Jonas, né? Um rabino estava dando a explicação, e eu fui li ela mais, eu procurei compreender mais e fiz meus questionamentos para Deus, de partes que eu não entendia. E eu sei que Ele vai me dar a resposta. Então é aquele filho que se interessa, e aí pedir e obtereis. O pai vai dar o entendimento, né, e a compreensão para eles. Lembrando que essa palavra do semeador, como eu disse, ela é a chave para você entender as coisas de Deus, né? Então ele fala da palavra de Deus, que é a semente, fala do coração apto para receber o entendimento, fala do prêmio que é o Espírito Santo que vem habitar em você, né? Para você compreender melhor. Dali você entendendo o panorama completo, depois só enriquecer os ângulos que faltam, né? Bom, agora vamos no assunto nosso de hoje, né?
o céu não está caindo. Né? Então, isso aqui vai dar um panorama, né, que é também ligado à parábola aí do estudo da parábola do semeador, é o que está acontecendo no mundo hoje, na frente do palco para que todos veem, mas a realidade está escondida nos bastidores, atrás da cortina, e que a maioria não vê. Por que não vê? Porque tem olhos para ver, mas não veem. Ouvidos para ouvir, mas não enxergam. Né? A maioria das pessoas lê livros, se lê, não entendem. Vê filme, assiste, mas não entendem. Lê a Bíblia, mas não compreendem. Infelizmente, a maioria nem lê, nem assiste, nem faz nada. Né? Então, por isso que nós estávamos falando aqui, né, no início, por isso que vai ter muitas surpresas no dia do juízo final. Né? Pessoas vão ser pegas de surpresa, porque vai ser sem avisar, né? Como Jesus falou, vai vir como um ladrão à noite, você não está esperando, vai ser pego de surpresa, você não está preparado, como naquela parábola das 10 noivas, né? Que não botaram o óleo na lamparina. Né? Você vai então ser pego de surpresa, despreparado, e aí vem a consequência. Né? Você teve o seu tempo para poder abrir os olhos, mas não abriu. Né? Como, voltando lá um pouquinho lá, né? Por que teve as dificuldades daqueles todos? Por quê? Porque as pessoas se preocupavam só com o dia a dia, os afazeres do dia a dia, o comer, beber, dormir, né? A sua sobrevivência. Ou seja, ele pensa que é ele que tem que prover para ele mesmo e para a sua família. O que na realidade não é isso. Né? A Bíblia fala diferente. Quem provê é Deus. Né? E Deus quer que sejamos obedientes e dependentes dele. Como a criança, né? Como na parábola daquela que ele conta da criança. Vinde a mim as criancinhas. Então ele põe tudo lá. Está tudo na Bíblia, nós temos que entender. Aqui ele vai contar casos aqui que aconteceu e que também acontece até hoje. Nós vamos ver, parece que é uma coisa atual, né? Wander, quer ler para nós o início? A recessão começa a pesar. Isso levará a outro colapso? Então, está crescendo as preocupações de que a economia enfraquecida de hoje pode estar à beira do colapso. Notícia dos Estados Unidos, relatório mundial. Falta de dinheiro. Os Estados Unidos e seus aliados lutam para evitar um desastre financeiro global. Ministros das Finanças dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão, Alemanha Ocidental se reuniram na semana passada perto de Frankfurt para encontrar uma maneira de evitar uma crise econômica global de colapso. Como todos sabem, esses sentimentos foram expressos muitas vezes pela mídia nos últimos meses. Muitos estão até comparando nossa atual situação financeira com a Grande Depressão. Espera um pouquinho. Então, primeiro, o que foi a Grande Depressão? Né? Nós sabemos que existe recessão, né? Aqui no Brasil tem demais, infelizmente ela vem muito frequente. Tem a recessão, ou seja, o consumo cai assustadoramente, os preços sobem e logo depois dá uma melhoria um pouquinho, dura um ano, máximo um ano e meio, depois cai de novo, recessão. Né? Então a produção desaparece, todo mundo perde emprego e tudo mais. Nos Estados Unidos tem, mas ela é mais longa. Ela vem de 7 em 7 anos, 8 em 8 anos, né? E ela dura assim de 9 meses a 1 ano e 6 meses, certo? Mas houve a depressão em 1929 e ela durou, acho que 10 anos e o efeito dela demorou uns 15 anos para voltar, começar a voltar ao normal, certo? Mas a negatividade que isso trouxe para o mundo, ela tem até hoje, né? E como aqui no Brasil também, né? É a mesma coisa. Então, o que os negativistas fazem? Eles ficam julgando notícias e multiplicando, ampliando ela para assustar as pessoas.
né? É aquele mesmo, como as pessoas usam para o medo para adquirir o que querem, né? Tanto na parte econômica como na parte religiosa também. As igrejas lidam com os crentes através do medo, né? Ó, você vai para o inferno, você tem que fazer isso, aquilo para poder atenuar, amenizar as coisas. Assim também é na economia. Olha, vai ter uma queda do poder aquisitivo, da economia vai baixar, porque o petróleo vai subir, vai ter uma guerra, assim. E a última que nós vimos foi a pandemia, né? Mas durou quase 2 anos, praticamente 2 anos, né? Mas antes delas também, em 2000, 2005, 2010, 2014, teve aquela febre da vaca louca, teve não sei o que lá da ave, né? Teve muitas, só que elas não colaram muita. Então eles foram trabalhando no que estava faltando para eles fazerem e pum, surgiu essa pandemia do Covid, que não era nada mais da mesma que uma coisa que acontecia, a doença era a mesma. Só que eles, dessa vez, eles fizeram o seguinte: nós vamos cortar todos os remédios possíveis, tirar da população, aí que vai morrer muita gente, é o que eles querem, né? Então, vamos ver aqui, continuando, né? Pode surpreendê-lo, no entanto, saber que as duas citações acima foram de novembro de 1974 e dezembro de 1982, respectivamente. Eles foram feitas pelas traficantes de medo dos anos 70 e 80, que previu o colapso financeiro. Não aconteceu então, e essa situação financeira atual também não é o começo do fim. Então, vê aí, olha só, tudo que estava se falando lá não é de hoje, é de 74 e 82, mas os argumentos não foram os mesmos? A mesma coisa, é o medo, né? Coloca um panorama bem caótico para assustar as pessoas e a pessoa com medo faz o que eles querem com facilidade. A gente não vê hoje aí, gente. Gente andando de máscara até hoje. Gente de máscara até hoje, andando na rua sozinho. Gente, como é que pode ter pessoas desse jeito, né? Deixe-me citar algumas estatísticas que você provavelmente não ouvirá da nossa mídia. O desemprego subiu para 24,75% em 1933. Com o tempo, isso melhorou, mas mesmo durante o primeiro mandato de Ronald Reagan, no fim de 82, a taxa de desemprego subiu para 10%. No entanto, o resto da década de 1980 foi um dos anos econômicos mais fortes de crescimento que os Estados Unidos já teve. Hoje a taxa de desemprego atual é de cerca de 6 a 7%. Surpreendentemente, isso significa que 93% e 94% dos americanos ainda estão trabalhando. Não é a mesma coisa hoje? O desemprego está caindo, a inflação está caindo, mas o que sai nas mídias aí? Que está todo mundo desempregado, né? Eu quero votar no Lula porque na época eu comia a picanha, fazia meu churrasco. Aí vai ver a realidade. Isso aí é propaganda que eles põem e os tolos, ignorantes, escutam, aceitam e ficam propagando. Mas na realidade não é isso que está acontecendo, né? Hoje se compra 1 quilo de picanha com a porcentagem do salário mínimo muito menor do que naquela época do Lula, né? Ou seja, eles gastavam aí 15% do salário para comprar 1 quilo de picanha. Hoje deve estar na base de 5%, 8%. Então a realidade é uma e a propaganda enganosa e falsa é outra. É isso que eles gostam de fazer, né? O Dow Jones, é o índice industrial média, caiu de um pico de 381 pontos em outubro de 1929 para um mínimo de 41 pontos em 8 de julho de 1932. Ou seja, logo 3 anos após a depressão de 1929, né?
um declínio de 85%. O Dow Jones não voltou ao seu pico por mais de 22 anos, tá vendo? Durou 22 anos para recuperar. De 29 a 33, cerca de 10 mil dos 25 mil bancos americanos desapareceram. Olha, quebraram 15 mil bancos. Olha que terror que foi na época, né? Não é nada disso hoje. Não havia depósitos garantidos pelo governo federal durante a Grande Depressão. Mas hoje a garantia do Federal Reserve, o Banco Central, né, é de 250 mil por cada conta. Isso significa simplesmente que não haverá corridas aos bancos como houve durante a Grande Depressão. Hoje você tem uma conta, você tem lá R$1.000, ela está garantida. O governo vai te repor aquilo, então você não precisa de correr lá para pegar, né? Wanda, quer ler lá a taxa? A taxa de execução hipotecária durante a Grande Depressão foi de 50%. Em agosto de 2008, a taxa nacional de execução hipotecária era de 4,4%. Pode ser mais alta agora, mas não está nem perto do que era então. Então era, né? A verdade, embora possa ser dolorosa, é que precisávamos de um grande ajuste em relação às práticas de empréstimo doentias nas últimas décadas. Por exemplo, estrangeiros ilegais e outros que não tinham como pagar seus empréstimos estavam recebendo empréstimos imobiliários subprime, com garantias do governo. Isso é simplesmente errado. Ou seja, aquela bolha imobiliária de 2008, logo que saiu o Bush e entrou o... Por que aconteceu? Porque pessoas que não tinham capacidade financeira para pegar um empréstimo para comprar uma casa, ou eram ilegais também, recebiam um empréstimo de 100%. Ou seja, se você vai financiar alguém para comprar uma casa, para você estar seguro, você tem que pedir à pessoa no mínimo 10%. Né? 10% é uma garantia que ele vai te pagar, porque ele não quer perder aqueles 10%. Se no próximo mês ele não pagar, ele perde tudo, perde os 10%. Se a pessoa não tem um crédito muito bom, ele tem que dar 20%, né? Ou 30%. Então, vamos supor, se eu fui comprar uma casa de 100 mil e dei 15 mil, e no mês seguinte eu não paguei, eu não quero deixar de pagar, porque eu vou perder 15 mil. Né? E, infelizmente, né, o nosso irmão Serginho fez isso. Ele comprou a casa e não pôde pagar e perdeu a casa. Depois que investiu um tanto de dinheiro na casa, botou piso novo, fez isso aí aqui, ele perdeu a casa. Né? Ele foi um desses. Mas então, por isso que houve essa bolha. Porque emprestou para gente que não podia pagar. Então, aconteceu isso. Né? Bom. Marvin Goodfriend, que é o professor de economia da Temple School Business de Carnegie Mellon Universidade em Pittsburgh, falando na National Public Radio, disse que não há ameaça real de outra grande depressão. Essa depressão durou quase 10 anos. Ele vê isso mudando nos próximos meses. Em uma escala de 1 a 10, com a grande depressão sendo 10, ele vê essa situação atual de 3 ou 4. Tudo isso para dizer que o céu não está caindo. Chicken Little está lá novamente, prevendo o pior, e estão impressionados com quantas pessoas estão comprando isso, em meio de que esperam isso dos incrédulos. Mas muitos cristãos estão tão preocupados quanto aqueles que não têm as promessas do Senhor. Isso aí ele quis dizer o seguinte: o Chicken Little são aqueles pessimistas que querem lançar a derrota na cabeça das pessoas para que eles ganham. Eles ganham com isso. São isso que os grandes investidores fazem. Eles financiam notícias negativas para as pessoas caírem nelas, acreditarem e perderem. Aí eles vêm como oportunistas e compram. Eles têm dinheiro guardado, eles compram e ficam ricos. Em 2008, por exemplo, quando aconteceu aquela bolha lá nos Estados Unidos, eu estava lá até junho de 2010.
Eu vi apartamento custando 25 mil se você comprasse do banco, porque o banco tinha tomado da pessoa que não pagou, 25 mil. A realidade do preço daquele apartamento era 125 mil. Quer dizer, quem tinha dinheiro comprava por 25, né? Aí, 2008, 2010, 2011 já estava tudo bem. Então, em termos de 2 anos, você ganhou o quê? 5 vezes mais. 5 vezes mais. É isso que eles fazem. Entendeu? Eles pagam essas notícias ruins. Quem fez isso atualmente? Esse George Soros. Esse que comprou a Vale do Rio Doce aqui. Por uma bacatela. Ele fez isso. Ele quebrou o Banco Central da Inglaterra com esse tipo de especulação. Ele lançou uma especulação que ia acontecer coisa ruim, tal. Depois ele chegou e comprou. O cara ficou multimilionário. Aí ele saiu comprando tudo. Ele comprou a Vale do Rio Doce aqui, olha só. Comprou a Vale do Rio Doce com essas minas todinhas de ouro, de minério e de tudo mais. Né? Se não me engano, na época foi 30 milhões de dólares. Uma mixaria. Né? E, Você se lembra do susto do I2K? I2K, isso aí é aquela outra coisa recente, né? Que todo mundo falava assim, 1998, 97, 99. Nossa, no ano 2000, os computadores vão ficar loucos. Por quê? Porque no ano 2000, o computador não ia saber reconhecer o ano. Por quê? Porque a linguagem é 1 e 0, a linguagem de computação. Então, até 1999, o computador iria reconhecer. Quando desse o ano 2000, ele não reconheceria. Então, ia entrar tudo doido e tudo ficaria né? Todo mundo pensava que ia ser o fim do mundo. Não sei se aconteceu aqui, né? E tal. E quando aconteceu, não aconteceu nada. Nada. Olha só. De novo, a propaganda desse pessoal. Continua. Os incrédulos não ficaram muito comovidos com isso, mas os cristãos previam que este era o início da tribulação. Eu tinha um amigo pastor que defendia que seus membros se mudassem para o país, comprassem alimentos para um ano e usassem armas para se proteger. Conheço algumas pessoas que ficaram tão estressadas que perderam seus casamentos por causa desse surto. Espera, deixa eu só explicar uma coisinha que eu deixei. Olha, ele falou ali, as pessoas comuns e os cristãos agiram da mesma forma com medo. Mas que cristão é esse? É aquele que está esquentando o banco de igreja. Não é? Porque o cristão plugado no Senhor, que entende a palavra, como nós vimos aqui, a palavra do semeador, esse não, ele está plugado com Deus. Ele sabe que Deus é o sustentador dele, é o provedor dele, né? E eu sou um filho de Deus, uma criatura de Deus, e ele vai me proteger, né? É como você com sua filha, né? Você com seus netos, não é assim? Você vai cobrir eles nas asas, como a galinha cobre os pintinhos. Pode estar acontecendo o que acontecer. Mas aquele que não acredita nisso, ele endoida. Então, o cristão, a maioria do cristão e o homem comum passa por esses mesmos sustos. Né? Continua. Ou como a gripe aviária, eu estava na Escócia em outubro de 2005, quando os principais especialistas do sistema de saúde britânico disse que não havia dúvida se a gripe aviária infectaria humanos e causaria uma pandemia, mas apenas quando. Então ele disse que poderia ser 1 ano ou no máximo 2 anos, mas afirmou enfaticamente que 1/3 da população mundial morreria em outubro de 2007. Em outubro de 2007, li no USA Today. É um jornal lá. Havia um total de 12 mortes humanas em todo o mundo devido à gripe aviária. Embora seja triste que alguém tenha morrido disso, está muito longe de uma pandemia. Viu? Então, botaram que a gripe aviária ia matar muita gente, que ela ia se espalhar, que o vírus ia pular das árvores para o ser humano. Não aconteceu nada. Né? Aí vai ter mais outras, não vai? A gripe aviária, a vaca louca e outras, né? É a mesma coisa. Aí eles aperfeiçoaram nessa última. Que a comunicação também está muito maior. Né? Está muito maior. Continua. Você pode ver uma tendência ou um padrão aqui? O mundo gosta de enxergar literalmente mentira. Exagerar.
e apresentar os piores cenários, porque as más notícias vendem. Não posso fazer muito sobre o mundo, mas gostaria de usar minha influência para afetar os crentes. Não devemos deixar que nossos corações sejam perturbados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 4:14. Isaac passou por momentos difíceis. Houve morte na terra. Gênesis 26:1. Isaac era um estranho naquela terra. Ele não possuía nenhuma propriedade. Mas os filisteus ao redor dele entraram em pânico. Eles não trabalhavam em seus campos. Qual foi o uso? Mas Isaac viu isso como uma oportunidade e aproveitou seus campos ociosos. Gênesis 26:12. Então, Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Isso aconteceu durante uma seca. O que ele estava fazendo, semeando, quando eles estavam em uma seca, ele estava crendo em Deus. Isso é o que devemos fazer. Tá bom. Então, ele está falando uma passagem que está em Gênesis 26, versículo 12. Ele está falando do Isaac, que era o filho do Abraão, né? Os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Pai, filho e neto. Então, o que aconteceu anteriormente com Abraão? Deu uma seca, Abraão foi para onde? Para o Egito. Chegou lá, com medo, falou com o faraó que a mulher dele era irmã. Era meia irmã, né? Com medo do faraó gostar dela e matar ele, o marido, para ficar com ela, né? E foi para lá. Mas agora a Bíblia não fala que se Deus falou para ele ir ou não ir. Mas ele foi. Ele correu, né? Agora, com o Isaac, o filho dele, Deus já tinha percebido já, né? Então falou para ele, não vá, fique aí. Ou seja, ele acreditou. Então, se Deus falou com ele para não ir ficar, Deus ia prover para ele, né? E ele era um homem rico que tinha a sua família grande. Vamos botar se ele tivesse 500 ou 1000 pessoas. Mas as nações ao redor, como os filisteus, eles eram uma nação imensa, né? Devia ter aí 300, 400 mil pessoas, né? Separadas em tribos, mas era bastante. E o que aconteceu? Veio a seca, eles falaram, está tendo a seca, não vamos plantar não. Né? Olha para o Nordeste. Tem água lá? Não. E eles plantam? Também não plantam. Né? Por quê? Falta fé. Eu sempre falei isso. Gente, por que esse pessoal não cava um buraco e vai cavando, junta 4, 5 vizinhos e vai cavando, se seja 100 metros, mas acha água. Né? Não aconteceu com Jacó? Lá tem poços do patriarca Jacó em tudo quanto é lugar. Com o Isaac também aconteceu, ele chegou e cavou um poço no lugar, achou água. E o pessoal pegou e ficou com inveja dele, foi lá e jogou pedra e areia no poço dele. Ele não falou nada, foi para outro lugar e cavou. Aconteceu 3 vezes. Mas ele tinha fé em Deus, ele ouvia Deus, ele acreditava em Deus. Né? Então o que aconteceu aqui? Ele foi, semeou mesmo na seca. Deus fez produzir. E ele colheu tanto que ele vendia para todo mundo, ele ficou mais rico ainda do que ele já era. Ele tinha manadas de camelo, de cabra, de tudo quanto é animal ele tinha, de boi ele tinha. Ele era melhor. Tanto que o pessoal, o Abimeleque, né, o rei deles lá, falou assim, olha, você vai embora daqui porque você está mais poderoso que nós. Mandou ele embora de lá. E ele foi, mas continuou rico, porque Deus abençoava ele. Não foi o mesmo que aconteceu com Jacó? Jacó, o sogro dele aprontava com ele de tudo quanto é jeito, e ele acreditava em Deus e ouvia Deus, e ele produzia, e ele era rico, mas muito rico. Né? Por quê? Mesmo com a trapaça do sogro dele, ele sai ganhando da mesma forma. Né? Aonde é que nós estamos aqui? E como Lênin, está enxergando? E como houve uma seca, outros não plantaram, e portanto a comida escasseou. Isaac conseguiu preços premium por suas colheitas. Os próximos versos contam como Isaac se tornou tão próspero
que Abimeleque, o rei de Gerar, veio até ele e pediu que ele fosse embora, porque ele era mais próspero que toda aquela nação. Continua. Gênesis 26, 14 e 16, lê. Pois ele tinha possessão de rebanhos e possessão de gado, e grande quantidade de servos, e os filisteus o invejavam. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois tu és muito mais poderoso que nós. Esta é a notícia que os crentes devem ouvir. Temos promessas do Senhor que Ele suprirá nossas necessidades de acordo com suas riquezas. Em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Não estamos limitados pela economia deste mundo. Deixe aqueles que confiam apenas no dinheiro em pânico. Em Deus nós confiamos. Salmo 91, 2, 118, 8, 9. Isaías 12, 2, 26, 4. E Naum 1, 7. Devemos estar regozijando. Então, o que ele fala aqui, qual a diferença de nós para os outros? Do verdadeiro cristão para o falso cristão e para o homem do mundo? É que nós acreditamos que Deus, sim, é por nós. E ele é fiel. Ele prometeu e ele vai fazer. Ele pode fazer, não pode? Ele faz milagre, né? Nós estávamos ouvindo a passagem de Jonas. Ele fez uma ave crescer em um dia. E a ave cresceu, ficou frondosa e dava sombra para o Jonas. Depois ele mandou os fungos chegar e comer a ave secou e morreu também em um dia. Aí Jonas ficou revoltado com aquilo e ele pegou e falou assim: isso é para te mostrar que quando eu quero fazer as coisas, eu faço. Ele faz a coisa impossível para nós, né? Para nós é impossível, mas para ele é possível. Então, milagre acontece, tá? E aí a toda hora. Mas só se passa para aquele que acredita. Aquele que não acredita não vai se passar, não é verdade? Mas muitas vezes para os incrédulos que estão assim caindo na beira do abismo, Deus quebra a sua lei e faz algo por eles, para eles não perecerem. Porque ele falou que ele não quer que ninguém pereça, né? Quantas vezes acontece isso para certas pessoas, para que ela aprenda ou para que ela acorde e para ela enxergar Deus e se salvar, né? Porque senão, o que vai acontecer? A Bíblia mesmo fala, né, que muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Bom, Wander, quer ler? Não estou dizendo que você não deve fazer ajuste. Se você comprou a filosofia deste mundo, obtendo tudo o que pode e obtendo isso hipotecando seu futuro, então caia em si e siga os princípios da palavra de Deus. Mesmo que você não tenha se queimado, aprendeu a lição valiosa e agora pode seguir em frente com um novo foco no Senhor como uma fonte. E deixe-me apontar o óbvio. Este não é um momento de reduzir sua semeadura. Você só colherá o que semeia. Gálatas 6:7. Este é o momento para crer em Deus como nunca antes. Esta é uma nossa maior hora. Podemos demonstrar ao mundo, como Isaac fez, que existe um Deus no céu que abençoa seu povo mesmo nos piores momentos. Com isso em mente, estou anunciando outro programa de construção. Estamos em espaço para reuniões nas instalações em Colorado Springs. Então, neste momento em que outros estão recuando, estou crendo em Deus. É muito cedo para lhe dar todos os detalhes, mas me encontrei com o nosso construtor e conversei com as empresas vizinhas sobre a aquisição de suas terras. Aqui voltamos a crescer. Então ele dá o exemplo, o que acontecia com ele, né? Quando todos os ministérios cristãos lá americanos estavam caindo, perdendo doações, né? E estava em recessão, ele não estava nem aí. Por quê? Porque ele não de fé dele com o sistema do mundo. Ele se apoia no sistema de Deus. Para Deus não tem recessão, não tem crise, né? Por isso que devemos nos
confortar com ele, porque ele sempre é o provedor. E o mundo vem só com negatividade, só com depressão, só com o pior, né? Então, enquanto estava todo mundo caindo, ele acreditava em Deus e Deus ia provendo para ele e ele foi só crescendo. Essa segunda parte aqui, eu me lembro, quando eu estava aqui em 2012, 2013, eu também fazia doação, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu vi o prédio grande que ele estava construindo, depois eu vi ele quando eu estava estudando lá, eu vi ele construir o outro lado, que era muito maior do que aquele que ele construiu, e agora, aí depois ele começou prédio de garagem, e eu vi ficar pronto. Agora ele está começando a construir repúblicas para os estudantes que vão para lá estudar e que têm deficiência de apartamento. Aí ele pegou e começou a puxar assunto com um cara, mas você é forte assim, o que está acontecendo? Ah, eu estou sem emprego. Mas por que você está sem emprego? Ah, a firma fechou. Ah, tá bom, você quer trabalhar? Eu tenho um emprego para você de R$ 200 por dia. Aí o cara começou a dar desculpa, saiu da fila e foi para outro lugar. Quer dizer, o pessoal não quer. Eles não querem. Então esses aí são os perdedores, né? Esses que estão se satisfazendo com a migalha que cai da mesa, enquanto ele pode reivindicar prosperidade e bênçãos, porque tem plantado sementes em boa terra. Jamie e eu estamos acreditando como você para um retorno de 100 vezes. Mais importante ainda, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. João 14, 11. Continua? Não, tá bom. Então, o versículo-chave, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim, creia em Deus, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Eu não vou permanecer nessa matrix que está por aí. Eu não vou acreditar nessa mentira total que está por aí. Gente, se vocês fossem mais sedentos de conhecimento, ia ver que tudo que está aí é mentira. Essas coisas que a ciência coloca aí como verdade, isso cai por terra dia a dia. Dia a dia isso cai por terra. E eles escondem, né? Então, o que é essas histórias que acontecem aí, que eles contam, isso é para destruir o homem. A Bíblia não fala que o inimigo veio matar, roubar e destruir? Matar, roubar e destruir. Eles querem destruir a gente. Eles querem matar a gente, né? Eles querem roubar da gente a tranquilidade que se tem quando nós apegamos a Deus, né? Então, aquela passagem que Jesus põe a criancinha no colo dele, né, e quando ele foi interrogado, o que fazemos então para alcançar o reino dos céus? Ele falou assim: se você comportar como essa criancinha, se você não se comportar como essa criancinha, você não herdará o reino dos céus. Mas aí vem a pergunta: como a criancinha? Né? O que a criancinha faz? Ele acredita, ele tem fé e ele se subordina ao Pai e ele obedece. Já pensou se a gente fizesse isso? Obedecesse, acreditasse que Ele é o provedor e que Ele é por nós e que Ele é fiel, nós não cairíamos nessa mentira aí, não, né? Então, o mundo está caminhando como um cego, o abismo está caindo. Os cristãos, infelizmente, estão fazendo a mesma coisa, porque estão acreditando na mensagem de medo, de medo. A gente vê a maioria dos pregadores só pregam no Velho Testamento, não prega a graça do Novo Testamento. Eles pregam lá a passagem do medo, né? Que você tem que apaziguar a Deus com o seu sacrifício. Não, hoje em dia é diferente. Hoje em dia você já está livre. Você já está livre. Agora é só acreditar nele que a provisão vem, né? Por isso que eu coloquei essa passagem do semeador primeiro, né? Qual que é o segredo de tudo? É recebermos o Espírito Santo para enxergarmos, para ouvirmos e ver, né? Para ver e enxergar, para não cairmos nessa mentira, né? Porque tudo que está aí, Deus nos livre disso, né?
Ok, então, vamos agradecer a Deus, né? Agradecemos a Ti, ó Pai Celestial, e rogamos que possa o Senhor, com o Seu Santo Espírito, fazer com que essas mensagens, essa luz, possa enraizar em nossos corações, Senhor, que elas possam dar frutos 100%, 60%, e que seja 30%, mas que tiramos proveito disso, para que saibamos que nós não somos simplesmente um ser carnal, mas sim um ser espiritual, dependente de Deus, e que Ele nos alimenta, que Ele é por nós, e que assim que deixarmos essa vida, nosso corpo for enterrado, nós estaremos com Ele em espírito, porque o Espírito dele vive em nós. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.